Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de degustação de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos tratar do verbo fazer e do verbo fazer em um tempo muito específico, no presente do modo indicativo. Por que a gente vai tratar disso? Bom, porque tem uma confusão muito comum que acontece com ele. Vamos então começar lembrando como que a gente conjuga esse verbo em todas as pessoas no presente do indicativo. Ou seja, se eu quiser dizer que eu tenho o hábito de fazer pão na minha casa toda semana, o que eu digo? Eu posso dizer eu faço pão em casa toda semana, ok? Eu faço. Então, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem, não é isso mesmo? Super simples, tranquila essa conjugação. Então, onde é que estaria a complicação com esse verbo? Bom, na verdade, o erro muito comum está quando nós utilizamos o verbo fazer para indicar que algum tempo se passou. Então, se eu disser, por exemplo, faz um ano, ok, que eu viajei para a Argentina. Ai, faz um ano que eu viajei para a Argentina. Bom, como o verbo fazer aí, o ano é um só, então ele que faz, né? Ele que passou um só, então faz um ano. Ok, e se tivesse mais tempo que eu tivesse ido para a Argentina? Vamos supor 2 anos, o que eu diria? Eu poderia dizer então, se está no plural, fazem 2 anos que eu fui para a Argentina, não é verdade? Não é assim que a gente diz? Porque é plural, então anos, né? Anos fazem. Então, aí é que mora a confusão em relação ao verbo fazer, aí na conjugação do presente. O que acontece é que quando eu estou utilizando o verbo fazer, não no sentido de manufaturar ou de executar alguma tarefa, como fazer o pão caseiro, por exemplo, mas sim quando estou utilizando ele para me referir a um tempo que se passou, aí ele sempre será utilizado invariavelmente como faz. Então, o que seria no singular. Então, eu deveria dizer na realidade, faz 2 anos que eu viajei à Argentina. Ou seja, mais uma vez, não importa se tem só um ano. Então, faz um ano que fui a Buenos Aires. Ou tem mais tempo, faz 2 anos que fui a Buenos Aires. Da mesma maneira, eu utilizo o verbo dessa forma, como faz, ok? Então, ele não vai seguir essa lógica que a gente pensa aí, porque como está no plural anos, então eles fazem, ok? O fazem existe sim, obviamente, quando ele for referente a outras coisas, como a execução de uma tarefa. Por exemplo, os alunos sempre fazem suas tarefas. Eles, né? Então, plural, mais de um, eles fazem. Mas se for em relação a tempo, faz 10 anos que eu não vou ao Rio de Janeiro, por exemplo. Aí, em relação a tempo, eu volto para o faz, ok? Então, nada de ficar repetindo por aí de novo. Fazem muitos anos que eu não faço tal coisa ou que eu não vou a tal lugar. Sempre referência a tempo, o verbo fazer a gente conjuga como faz. Simples assim, sem problema. Ok? Eu espero que não confundam mais essa, mas que continuem curtindo, compartilhando, indicando nossa página para um amigo, para a gente sempre continuar se vendo por aqui. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem e vejo vocês na próxima aula de degustação.